Olá, muito boa noite. Mais um Evangelho no ar. Uma boa noite a todos. Vamos estudar um pouquinho hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Na parte que compete a mim hoje, o capítulo 2, o item 11. Mas antes disso, vamos fazer uma prece. Quem quiser me acompanhar, por gentileza, fiquem à vontade. Para seguir os meus pensamentos. Pai amado, te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nos concede de aprendizado, para possibilitar acertarmos mais e errarmos menos na nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Então, como dissemos, vamos falar um pouco hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse Evangelho no ar. Aproveito desde já para agradecer a companheira Dai, ali do Centro Espírita, nossa casa co-irmã de São Francisco do Sul, Centro Espírita Caridade de Jesus. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos falar sobre uma mensagem do Espírito de Erasto, que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. Então essa mensagem foi ditada pelo Espírito de Erasto, discípulo de São Paulo, na cidade de Paris, no ano de 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda a parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, a mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quando, em meio dos seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo, e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios, quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe chamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me-á os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nessas palavras, e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora de divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente procurador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos que o chamam. Então, essa mensagem do Espírito Erasto, discípulo de São Paulo, ditada em Paris no ano de 1863, que fala um pouco sobre Santo Agostinho. Antes já vimos no capítulo 1, Não vim destruir a lei, Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião, nas Instruções dos Espíritos, essa mensagem que acabamos de citar. Então, chama-nos a atenção neste momento, logo a segunda frase, onde diz que Santo Agostinho se manifesta por quase toda parte. Buscando subsídios para falar um pouquinho para vocês sobre Santo Agostinho, eu vi uma palestra do Fábio Dionisi,
que está no canal do YouTube, na página do Centro Espírita Joana de Ângeles, publicada em 15 de outubro de 2016, exatamente com esse título, Santo Agostinho na Visão Espírita. Então ele traz algumas informações importantes, até sugiro, quem tiver tempo e oportunidade, assista essa palestra do Fábio Dionísio, que ele é um profundo conhecedor deste tema, tanto que escreveu 3 ou 4 livros, se não me falha a memória, eu assisti há pouco, mas infelizmente não recordo com exatidão, sobre o Santo Agostinho. Então, é uma pessoa que tem bastante conhecimento. E nessa questão que ele se manifesta por toda parte, por quase toda parte, Santo Agostinho, chama a atenção que nessa palestra o Fábio menciona que existem 32 mensagens na Codificação Espírita e na Revista Espírita do Santo Agostinho. Entre elas, os prolegômenos do Livro dos Espíritos, assinada esses prolegômenos, junto de São João, São Vicente, São Luís, o Espírito da Verdade, entre outros. Então, só essa informação é suficiente para a gente ter uma noção da envergadura espiritual deste Espírito, Santo Agostinho, para escrever ao lado do próprio Espírito da Verdade, né? Santo Agostinho, a gente não tem muitas informações hoje, não se fala muito nele em geral, mas ele escreveu 232 obras no período do ano de 354 a 430 depois de Cristo. Entre esses livros, ele escreveu Como Cuidar dos Mortos, Confissões, A Cidade de Deus, entre outros. Então ele teve uma importância muito grande numa fase do cristianismo, onde ele formulou através dos livros várias reflexões que auxiliaram a consolidar a doutrina como uma religião. Chama atenção também nessa mensagem do Espírito Erasto, quando Santo Agostinho compreendeu na vida que ele levava que a felicidade não estava nos prazeres, e sim em fazer o bem, em seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, né? Muito embora ele já tinha bastante conhecimentos, mas a partir de determinado momento na vida dele, ele conseguiu compreender a essência da felicidade. E desde então ele se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. É uma figura muito importante, como citamos, ele está na codificação em várias mensagens e tem a sua relevância dentro do Espiritismo, da doutrina espírita. Então ele colaborou no parágrafo final ali, né, o Espírito Erasto afirma, que colaborou muito na divulgação da doutrina espírita. Então, essa mensagem é bem oportuna, bem interessante para a nossa reflexão, né? Que muitas vezes a gente se acha equivocado, que não está indo bem nessa encarnação. E muitas vezes a gente tem, e todos nós temos, várias oportunidades de nos melhorarmos, de retornarmos o caminho correto, né? O caminho do bem, né? Dos ensinamentos de Jesus, em qualquer momento, né? Sempre é tempo da gente se renovar, se recuperar e se reencontrar para evoluir, né? Para nos melhorarmos, nem que seja um pouquinho a cada dia. Então, esse é o nosso Evangelho no ar de hoje. Agradeço por terem ouvido. Espero que tenha auxiliado para a compreensão dessa mensagem. A mesma está, como dissemos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 11. Agradeço a todos
e vou fazer uma oração para encerrar esse Evangelho. Aqueles que quiserem novamente, fechem seus olhos ou acompanhem da forma que preferirem. Pai querido, te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado e te pedimos que abençoe o lar de todos aqueles que ouvirem essa mensagem grandemente, que possam ser muito felizes e que tenham paz, perseverança e para continuar essa existência nesses momentos em que vivemos. Que assim seja. Um abraço, uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.